Então, boa tarde a todos. Eu tenho um enorme prazer de receber aqui nessa primeira entrevista do Mitra, né, que é o Laboratório de História Antiga Global da UFSC, o grande Norberto Guarinello, né, que é muito difícil apresentar o Norberto, né, eu acho que ele já é bastante conhecido e suas realizações são cantadas, né, em vários cantos do Brasil, mas o Norberto ele tem graduação em História, né, se formou em 1981, né, a graduação em História, fez mestrado em Antropologia Social ou Arqueologia Clássica em 1986, doutorado também em Antropologia Social, Arqueologia Clássica em 1993, é professor do Departamento de História desde 1984 e livre docente também do Departamento de História da USP desde 2005, defendendo a tese de livre-docência intitulada Ensaios de História Antiga. Então, Norberto, né, orientou boa parte dos professores de História Antiga no Brasil, é fundamental para a construção do campo também, né, tanto no trabalho de orientação, né, e formação de pessoal, quanto de elaboração de agendas. Né, muito do que você pensou e do que você trabalhou influenciou o trabalho dos seus alunos, né, e de todo mundo que pensa História Antiga. Então, agradeço muito você ter aceitado participar aqui dessa primeira entrevista, é uma honra mesmo para a gente. Obrigado, Fábio, eu agradeço muito o convite, é um prazer falar com você, falar com o seu grupo, dou parabéns pela iniciativa de criar o Mitra, assim, o nome Mitra é um nome fantástico, uma ideia incrível para um grupo que pretende estudar história global, porque é uma divindade do Império Romano que mistura várias influências orientais, ocidentais e maluquices de sacrifícios de touro sangrando sobre a cabeça de pessoas em cavernas escuras. É uma coisa assim bastante ominosa, assim, que promete profundas reflexões iniciáticas para o grupo. É um prazer estar aqui hoje conversando com você. E agradeço os elogios que não são tão devidos assim, né? Mas, de qualquer maneira, eu não formei tanta gente, na verdade. Assim, eu fui formado pelos meus alunos, mas pela minha curiosidade. Assim, eu tinha muita preguiça de ler, então eu fui dando coisas para meus alunos lerem, que eu não tinha tempo de ler e fui aprendendo por eles. Uma espécie de leitura assim por delegação, sabe? Eu não tinha tempo de ler tudo. Foi isso, foi por preguiça, na verdade, não foi por excesso de trabalho, não. Eu vou anotar aqui essas duas sugestões, né? Sacrifícios bizarros em santuários subterrâneos e leitura por delegação. Isso. Eu acho uma sugestão assim, que eu dou a laboratórios que se centram num tema, que eu acho que é muito válido e passam a estudar aquele tema intensivamente por décadas. Eu acho que no Brasil é interessante ampliar o leque das pesquisas, né, e deixar que os alunos desenvolvam seus interesses. No Brasil ainda é importante ampliar o leque, sabe, das possibilidades de pesquisa. Ainda há um campo a ser explorado na história antiga que é muito rico. A história antiga tem vários campos ainda que nós não abordamos no país. Sabe? É um campo de possibilidades ainda muito grande a ser explorado. Legal. Norberto, acompanhando um pouco a história da tua própria trajetória, né, e da sua pesquisa, tem um caráter eclético, né, que você vai pensando, né, alguns temas, reelaborando a partir de outros enquadramentos. Eu queria que você falasse um pouco do que você elaborou a partir do seu doutorado, né, que foi sobre campesinato, latifúndio, escravidão em Roma, para então elaborar a sua teoria das formas, né, que sai num texto de 2003 e que tem um impacto bastante importante no campo, né, de pensar a história antiga como uma forma. Como que você chegou, né, desse caminho da sua pesquisa empírica, né, a partir lá dos relatórios de escavação, né, ligado à história da agricultura e do campesinato romano, até uma discussão propriamente teórica das formas?
Tá. Fábio, primeiro eu vou fazer uma pergunta para você, assim, informal. Minha cabeça está aparecendo inteira ou está cortando o meu pescoço? Tá aparecendo inteira. Tá pegando um Ah, pouquinho no tá. seu pescoço. Tá, porque eu não quero que cortem minha cabeça prematuramente, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive, deixa eu deixar meu pescoço aqui bem inteiro, né? Uhum. Época de pré-revolucionária, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Fábio, assim, eu vou narrar, na verdade, todo historiador gosta de uma narrativa, né? Eu me tornei professor universitário muito cedo. Estava fazendo meu mestrado na época. Hoje em dia isso é incomum, né? Eu tive a sorte de passar num concurso público ou na USP, assim, porque concorri no concurso, eu estudava latim e grego desde os 15 anos, né? Nunca fui muito normalzinho. E os meus concorrentes tinham mais títulos, mas não conheciam a matéria. Então eu me tornei professor ao mesmo tempo que estava me iniciando na pesquisa. Então a experiência do ensino e a experiência da pesquisa, para mim, foram simultâneas. E no mestrado, eu estudei uma cerâmica etrusca. Etrúria é uma região antiga que se desenvolveu entre o século IX e o século V ou IV antes de Cristo, ao norte da cidade de Roma. É uma população muito interessante, riquíssima. Desenvolveu uma escrita própria, uma cultura própria, concorreu de igual para igual com os gregos. Não é tão bem conhecida, mas é arqueologicamente muito rica. Eu estudei no Museu de Arqueologia e Etnologia um tipo cerâmico que só existe naquela região, que é uma cerâmica preta, totalmente preta, belíssima. Sabe, ela imita a prata, ela é finíssima. E minha dissertação de mestrado foi sobre essa cerâmica, né? Publiquei um artigo, publiquei alguns artigos, e eu dava aulas sobre Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, né? Para uma ou duas centenas de alunos. Então as aulas tinham impacto e meus artigos não tinham impacto nenhum, ninguém lia, né? Publicava em português, ninguém lia, né? Eu publicava no exterior eu não pertencia a nenhum grupo, naquela época o Brasil não era internacionalizado, também ninguém lia, eu não participava de nenhum grupo no exterior, então ninguém lia o que eu publicava, né? Então minha pesquisa era anônima. Aí no doutorado eu resolvi voltar para uma antiga preocupação minha, que eram os problemas da escravidão, e estudar na arqueologia as casas de fazenda e os espaços produtivos. Me tomou 8 anos de pesquisa, né? Assim, mas estudei isso a partir do Brasil, com algumas visitas ao exterior, porque eu era professor universitário e na USP eu não tinha, ao contrário das federais à época, as federais davam licença remunerada, anos sabáticos para passar 1 ou 2 anos no exterior, fazendo pesquisa, o que permitia integração com grupos de pesquisa no exterior. A USP não dava isso. Então eu conseguia no máximo períodos de 3 meses. Nunca consegui me integrar no exterior. Fiz uma tese de doutorado sobre as vilas rústicas, que nunca foi publicado. Nem acho que deva ser, porque tem quase 700 páginas, né? E já tem muitos anos. E nunca ninguém leu, né? E aí me tornei professor sobre o Império Romano, Roma, Império Romano, e eu comecei a me colocar em questão a minha pesquisa, assim, porque eu estava pesquisando uma coisa que ninguém lia, que era muito restrita, e sobre o que eu estava dando aula para os meus alunos, né? Qual era o significado da pesquisa no Brasil e da aula que eu dava no Brasil. E daí que foi me surgindo, no começo dos anos 90, né, e acompanhando um pouco o movimento que estava surgindo na Europa, a ideia de que aquela história, a primeira vez que me veio essa ideia foi, estava estudando memória também naquela época, sabe?
Eu estava trabalhando com patrimônio histórico, com projetos do governo sobre patrimônio histórico. Que aquela era uma história construída, que não era uma história que era a história normal, mas na verdade era uma história construída. E eu fui procurando entender como ela tinha sido construída e por quê. E aos poucos me veio, porque era a época da desconstrução da história. E no caminho para defender que a história é uma ciência, que sempre foi meu objetivo, eu fui tentar entender os mecanismos como ela era construída. Por incrível que pareça, não sei se estou falando demais, à época me chamavam de relativista, porque eu tentava provar que a história era construída por critérios científicos. E as plateias, eu me lembro, me chamavam relativista, relativista. Eu falava, não, gente, eu quero entender a maneira como é construída, porque ela é construída. E aí foi dessa ideia da história como uma construção científica da memória que aos poucos me foi surgindo a ideia de uma construção eurocêntrica a partir de uma forma, e eu fui destrinchando. Eu não sei se essa ideia não me veio de nenhum autor europeu. Ela surgiu na minha cabeça. Eu não sei quais influências que eu tive. As minhas influências principais foram dois autores que se sucederam, dois filósofos. Foram Michel Foucault, e a ideia de que o pensamento ele cabe dentro de uma moldura e se fecha dentro dessa moldura. E outro, um autor que eu demorei muito tempo para entender. Eu não sei nem se eu entenderia se eu relesse, não sei nem se ele se entendeu, que chama Jacques Derrida, de que fora das molduras, se desfizerem as molduras, esse pensamento se desmancha. Né? Então, foi essa ideia de que se você desfaz que a história é construída dentro de formas, que são contextos, e que se você observa as formas e desmonta elas, os contextos desmontam também. Né? Daí me veio a ideia, primeiro assustadora, de que as formas são artificiais, mas depois a ideia confortadora de que elas são necessárias. E que eu simplesmente, assim, não é que elas sejam falsas, é que o historiador deve notar que elas não são naturais e que elas são questões de uma determinada época. E que à medida que nós mudamos de época, nós podemos mudar o frame, mudar a forma e propor outras questões. Então, as questões que se colocava a Grécia, a Roma, como se fossem estados nacionais, estavam ok no século XIX. Era uma história burguesa, uma história pequena burguesa, história de estados nacionais. Hoje em dia é insuficiente. Vamos mudar. Está errado? Não, para a época estava muito bem, certo? A história cresceu, se expandiu, hoje há outros agentes sociais, nós historiadores temos outras raízes, há outros movimentos identitários, a universidade se abriu para outras populações, né? Nós, felizmente, temos mulheres, temos grupos em ascensão, temos negros, vamos criar outras formas, outros frames, para fazer outras perguntas. Né? Então, as formas são indispensáveis, elas não são o mal, elas são os contextos para reunir documentos e fazer perguntas ao passado. Essa é a origem. A origem, na verdade, Fábio, é uma combinação de ensino e pesquisa, entende? Uhum. Foi como professor. Então, na verdade, as coisas que eu escrevi, eu nunca contei isso para ninguém. Elas vêm menos da minha atividade como pesquisador, não que eu não tenha lido para escrever, do que da minha angústia como professor, sabe? Do que falar na sala de aula, né? Eu me lembro de você não só foi meu aluno, né? Como você foi professor junto comigo, nós demos aulas juntos, né? Algumas vezes, né? E o que eu escrevo e o modo como eu dou aula, eles são relacionados, né?
Um é tão maluco quanto o outro. E daí nesse ponto, né, você discute bem naquele texto, em outros textos também mais teóricos, sobre esses procedimentos científicos, mas também apontando para as funções sociais que cada moldura exerce, né? E daí uma É, função social dessa moldura mais tradicional tem a ver com o eurocentrismo e a gente se considerar ocidental, né? E daí, em grande medida, isso tem a ver com uma crítica comum à história antiga, que a história antiga é necessariamente eurocêntrica e serve para convencer as pessoas que elas são ocidentais, porque somos herdeiros dos gregos e dos romanos, e por aí vai. Como que você vê hoje isso, né? Esse texto daqui a pouco vai completar 20 anos, né? Ele é de 2003. Você vê a história antiga, né, presa nesse eurocentrismo, ou dá para pensar a partir da história antiga em outras molduras para outras funções sociais? eu acho assim, a história antiga mudou muito, né? História antiga hoje é outra coisa. A história antiga que eu aprendi na escola era a história bíblica, Egito e Mesopotâmia, judeus, história bíblica, história da Grécia e história de Roma. Hoje ela é uma história muito mais ampla, a história da bacia do Mediterrâneo, terras adjacentes, história da escrita, às vezes inclui história antiga da China, da Índia. A forma, a história antiga mudou, né? Ela se desocidentalizou, digamos assim. Em termos de Brasil, a nossa tradição cultural ela é mista. É a tradição literária, a tradição do Estado, a tradição das leis. Ela vem do que se costuma chamar Ocidente, porque o país foi colonizado por portugueses. Ele tem uma vinculação mais forte com as nações ocidentais em termos intelectuais, digamos assim, com as ciências ocidentais, do que, por exemplo, com a tradição indiana ou com a tradição chinesa. Mas é um país de migrações, algumas delas forçadas, e é um país que já era habitado por muita gente antes das migrações europeias. Então é um país multicultural, né? Nós temos uma tradição indígena muito forte no país, é um componente não só genético, mas é um componente cultural no interior do país, dos costumes alimentares, nas festas populares, nas línguas que são faladas no país. É um país multilingual, onde se fala mais de 300 línguas, não são todos os países do mundo onde se falam 300 línguas, a influência de vários países africanos. Eu não gosto de falar África como se fosse uma unidade, né? Porque a África é como falar América do Sul como se fosse uma unidade, né? A África são Áfricas, né? É um país que tem várias influências de vários países africanos distintos, de várias culturas africanas distintas, que são muito marcantes, né? Tanto na composição da população, como em traços culturais e religiosos que são muito importantes, que foram reinscritos na nossa genética, que são importantes não só como memória, né, mas como atualidade mesmo, porque se inscreveram no país como dominação de classe, como escravidão, e se perpetuaram no país como um projeto de nação excludente, através do racismo, da exclusão da educação, um projeto de analfabetismo, de exclusão da propriedade da terra, né, que se mantém até hoje, né, que foi perpetuado durante a Velha República, que se consolidou no golpe de 64, quando exatamente se propunha a divisão da propriedade da terra no campo, e que se mantém até hoje, né? Os mesmos ruralistas que deram o golpe em 64 estão no poder queimando a Amazônia hoje, e a mesma polícia está matando negros e negras na periferia, população pobre em geral. Então, a nossa identidade é múltipla. Então, a história antiga, ela
Ela é importante como outras histórias são importantes, assim, para o nosso conhecimento. Para o nosso conhecimento, eu diria, a história do homem é importante, né? Então eu separaria em 3 histórias que eu acho importantes. Não sei se você quer me perguntar isso ou se eu já posso responder a sua pergunta. Me pergunte, quais histórias você acha importante? Alberto, quais histórias você acha importante? Norberto, quais histórias você acha importante? Boa pergunta, Fábio. Eu acho assim, eu acho que é interessante pensar na história do homem como um todo. É importante saber que a espécie humana evoluiu e como evoluiu, né? Evoluiu como espécie, depois evoluiu em sua relação com o planeta Terra, né? Foi domesticando o planeta Terra e sendo domesticado por ele até chegar a esse ponto em que chegamos, no qual estamos quase destruindo o planeta. As pessoas precisam ter a consciência dessa nossa relação biológica com o planeta. É importantíssimo passar isso para os alunos. É importantíssimo a questão de sobrevivência da raça, história do homem. Eu acho que é importante uma história do globo, ou seja, uma história do homem sobre a Terra, das sociedades humanas sobre a Terra, né? E do modo como elas se desenvolveram e foram se interligando, tanto uma história da Eurásia, do continente afro-eurásico e do continente americano, fazer essas 2 histórias, 2 ou 3 histórias, né? E depois fazer a nossa história. A nossa história aí é uma história mais restrita, é uma história que pega aquelas histórias que são mais próximas a nós. E aí entra a história antiga, a história de parte do continente africano que toca a nós e a parte do continente americano que vai tocar o que vai constituir o território brasileiro, que é uma forma artificial, porque esse território brasileiro de hoje não existia no passado, né? Quando a gente fala os primeiros habitantes do Brasil, não habitavam o território do Brasil, porque o Brasil é uma criação recente. E nenhum habitante do Brasil parava na fronteira do Brasil atual. Eu escrevi um livro porque me pediram. Era um livro para a 7ª série. Eu sempre gostei de escrever paradidáticos, mesmo sabendo que isso não contava nada para o meu currículo Lattes, né? Eu escrevi vários, né? Ao contrário dos meus colegas. E chamo os primeiros habitantes do Brasil, mas eu avisei os editores, é completamente artificial, eu escrevo isso no livro. O mapinha do Brasil. O Brasil não existia, né? Os primeiros habitantes, que a gente chama de índios, porque o Américo Vespucci Colombo cometeu o equívoco, achou que tinha chegado na Índia, né? Deveriam chamar americanos, né? Os primeiros americanos, eles atravessavam a fronteira impunemente, né? Como se fosse PCC. Iam para lá e para cá, né? Como se fosse PCC politicamente correto, né? Como, sei lá, como se fosse a fronteira do Paraguai, digamos assim, né? Os Guarani. Não havia essas fronteiras, né? Teve uma história ampliada, inclusive aí sem cometer. Isso depois você corta da edição, tá certo? Você tira do contexto. A gente sabe que as populações tupi-guaranis da costa brasileira, elas construíam, por incrível que pareça, já eram cacicados, então tinham uma organização política relativamente consistente e tinham estradas que ligavam a Potosí, no Peru, né? Uma coisa que normalmente a historiografia não menciona. E os portugueses conseguiram colonizar o interior do Brasil com o auxílio dessas tribos tupi e seguindo os caminhos do sertão, já com o trabalho acumulado de gerações de indígenas que desbravaram o sertão. Se os indígenas não estivessem presentes aqui há milênios, explorando os recursos da terra, por exemplo, só para dar um exemplo de como essas histórias se interligam, né? Descobrindo que uma planta potencialmente venenosa como a mandioca podia ser uma cultura de sobrevivência,
os portugueses não teriam podido sobreviver aqui com o pão da terra, porque o trigo não chegava no século XVI e XVII para manter os portugueses aqui, eles comiam a comida indígena. E a domesticação da mandioca foi um processo multimilenar dos indígenas. Os livros de história não dizem isso, mas se não fosse a pré-colonização indígena do território, a colonização portuguesa do território não teria existido. Então elas se juntam, entende, Fábio? Elas se juntam, elas não se opõem necessariamente. É óbvio que depois houve uma sobreposição e no 17 uma progressiva eliminação da população indígena, seja para que continua até hoje, né? Para a conquista do território, seja por doença. O processo é o mesmo que está acontecendo agora sob o governo Bolsonaro, tá? Sem querer politizar a questão, mas eu não consigo evitar de dizer, não estou mentindo, né? Basta perguntar para o Salles, ele vai dizer, o ministro Salles, ele vai dizer explicitamente que é a política oficial do governo, é doença, queimada, mineração, é a mesma política, né? Mas foi assim que houve uma integração mesmo, sobretudo aqui, de onde eu falo, no Planalto Paulista, mas também na Bahia, entre indígenas, e mesmo no sul, né, entre jesuítas e guaranis, aqui entre cacicados, alguns cacicados, na Baía da Guanabara também, alguns cacicados indígenas e portugueses, alguns cacicados indígenas e franceses. Os indígenas do 16 usavam os estrangeiros nas suas guerras internas. Aqui em São Paulo também, né, os tupiniquins usavam os portugueses nas suas guerras com outras tribos, então eles auxiliavam os portugueses a capturar outros indígenas. Os portugueses usavam os indígenas nas suas penetrações no sertão, né? É importante entender que o Brasil já estava organizado, o Brasil não, né? O território já estava organizado, estruturado, quando os estrangeiros europeus chegaram. Por isso que é importante entender essas histórias. Uhum. Eu acho muito interessante o modo como você articula, né, as três camadas históricas, né? Uma que dialoga muito mais com a ecologia, essa história do homem e da terra. Uma que é muito próxima do que hoje se considera história global, né, desses processos de integração que são múltiplos. E uma história mais centrada no Brasil, mas é preciso considerar as duas primeiras para não reduzir todas as histórias ao que depois resultaria no Brasil, que me parece um grande problema. Ou seja, como se todos os processos de integração que já existiam no continente americano, né, por populações indígenas, por diversos grupos, teriam que acontecer ou só existiram para permitir a colonização portuguesa, né? Me parece que enquadrar ou articular com essas outras histórias que não resultam no Brasil são importantes também para considerar que existem múltiplas integrações, né? Ou como você dizia em alguns momentos, em termos de múltiplas microglobalizações, né, que uma hora ou outra vão acabar sendo incorporadas pela globalização europeia, propriamente, né? Falando em termos da integração global contemporânea, eu acho assim, somos cidadãos do Brasil e como não existe uma cidadania global, que era uma coisa que se antevia como utopia nos anos 2000, mas se tornou cada vez mais inviável, aparentemente não é uma coisa a curto prazo, a não ser que a Covid-19 opere um milagre nos próximos anos, né? Não sei. Se um vírus será capaz de fazer o que gerações de seres humanos não conseguiram fazer, né? Nenhuma nação é isolada, né? E o Brasil, em particular, o que ocorre no Brasil depende muito do que ocorre no mundo. Qualquer projeto de Brasil, ele depende do que ocorre no resto do mundo. A gente não pode brigar com o resto do planeta, né? Nós somos uma nação emergente, muito dependente de movimentos que escapam ao nosso controle. Nós nunca conseguimos fazer um desenvolvimento sustentável no país em nenhum momento.
Houve uma tentativa no final dos anos 50, começo dos anos 60, mas mesmo sob os governos do PT, o projeto ainda era de exportação de commodities. Nós, como disse, fomos na onda da exportação de commodities. Assim, eu acho que, pensando em termos de Brasil, nós temos que nos recolocar. Assim, a história do Brasil não basta em si mesma para nós, porque o Brasil não basta em si mesmo. Nós temos que conhecer o globo como um todo, em termos de conhecimento mesmo. Aí não são só historiadores, são geógrafos, são diplomatas, são climatólogos, para nós podermos nos reposicionar politicamente, nos pensarmos num panorama global e nos inserirmos nele da maneira mais racional e proveitosa possível com um projeto de nação. Eu sei que sou utópico num momento tão trágico, mas é o que nós, como historiadores ou cientistas, podemos propor e tentar fazer, né? Tentar dizer à sociedade que é isso que nós precisamos fazer, como nos inserir, em qual nicho, né? Porque nós vamos ser agroexportadores, isso dá emprego para todo mundo, permite que todo mundo sobreviva bem no país. Como é possível criar um projeto de país que dê emprego, que dê renda, que dê saúde, que dê educação para toda a população de um modo que seja sustentável, né? No contexto global, porque não adianta pensar só no contexto local. É queimando a Amazônia, exportando ouro, né? É produzido petróleo na camada do pré-sal, é no petróleo, na queima de combustível fóssil que vai estar nosso futuro, é investir em alta tecnologia. A gente tem que ter um projeto. Ou é investindo, por exemplo, em produtos de biotecnologia, investindo em diversidade biológica, né? Tem uma mina que é o contrário do projeto atual, né? Investir exatamente naquilo que é a nossa riqueza natural, na diversidade genética, biológica dos nossos ecossistemas, dos nossos biosistemas, que nenhum outro país do mundo tem, né? Pensar nessas coisas para nos reinserir globalmente, eu acho, sabe? Por isso que a nossa história só para nós não basta. Não basta nós nos conhecermos, nós precisamos conhecer o todo para saber a parte que nos cabe no único planeta que sobrou no universo para nós, porque não tem outro, não. Até colonizar Marte não vai caber todo mundo. Marte é menor que a Terra, Fábio. As pessoas estão pensando que vão morar em Marte, não tem Marte para todo mundo, não. É mais fácil colonizar o oceano. Mas você não está esquecendo. Os planetas possíveis são distantes demais ainda para a gente mudar. Pois é. Não, quando as pessoas falam assim, que eu vejo, né? Descobriram 7 planetas onde a vida é possível. Um está a 7.000 anos-luz, né? Então a frase está errada. Onde a vida foi possível há 7.000 anos-luz, né? Ou seja, 7.000 anos, não é hoje. A gente está, quando olha para o espaço, a gente está olhando para o passado, a gente não está olhando para o presente. É difícil de aceitar isso, mas o espaço não existe como presente. A gente nunca olha para o espaço. A Lua, tudo bem, a Lua está ali, só com uns minutinhos de atraso. Mas as estrelas não estão mais no lugar onde a gente vê, né? Uhum. As estrelas já foram. E aproveitando o gancho, assim, na história a gente também tenta olhar para o passado a partir dos vestígios que estão aqui no presente. E daí, em grande medida, você elaborou categorias para conseguir processar isso, né? Essa diversidade de experiências, né? A partir dessa proposição de pensar a integração. Eu queria que você explorasse um pouco, né, o caminho que te levou e como que você articula essas categorias para pensar as formas de integração do passado e que fazem parte do nosso repertório também, né? Você publicou um texto na revista Mare Nostrum, em 2010, trabalhando com essa tríade, né? Ordem, integração e fronteiras, que seria uma forma
também de pensar essa bibliografia ou as traduções que pensavam na integração apenas em termos de uma grande comunidade, sem fronteiras, né, de pura integração, só que de um ponto de vista crítico, a partir da perspectiva da periferia. Né? Como que você chegou nessa articulação de ordem, integração e fronteiras, e como que você vê a relação entre essas categorias? Bom, boa pergunta. Uma coisa que me incomodava muito era o uso de certas categorias de modo abstrato, como sociedade, economia, como se fossem entidades soltas no mundo, né? A sociedade, a economia, onde, quando, como, né? Que sociedade, né? Como se delimita essa sociedade no tempo, no espaço, como se organiza a sociedade, né? E para se pensar isso, é preciso se pensar dentro de contextos. Então, a ideia de ordem, de integração e de fronteira é uma tentativa de voltar um pouco no tempo a algo que a historiografia tentou superar, mas eu acho que não conseguiu, que é a utilização de modelos teóricos para organizar a documentação. Ou seja, de superar o trauma da microhistória e do afastamento das grandes narrativas, sabe, Fábio? Porque a documentação sobre o passado, a gente querendo ou não, ela é extremamente fragmentária. A gente só tem caquinho de documentação. Os textos escritos na antiguidade que a gente estuda é 1 por, sei lá, 10.000% do que foi escrito. Os vestígios arqueológicos, por exemplo, textos epigráficos do Império Romano, quando eles foram mais abundantes, uma perspectiva otimista, 4 a 5% de tudo que foi escrito. São extremamente fragmentários, é um naufrágio imenso da documentação, mesmo de períodos mais recentes. A gente não pode escapar de modelos de sociedade, de formas de sociedade, de criar contextos prévios de como uma sociedade funcionava, quais eram os seus limites e como as pessoas agiam dentro dessa sociedade, né? De propor essas formas para tentar dar sentido ao que dizem os documentos, né? A ideia de ordem, ela parte do pressuposto, talvez seja equivocado, né? O presente nos diz, eu acho que o presente nos diz que a ordem é necessária, assim, que o caos ele não perdura por muito tempo. O caos pede a ordem em algum sentido. Então, todas as sociedades humanas tendem a uma certa ordenação, tá? Embora eu não possa dizer para você, com certeza, se esse caos possa perdurar por um ano ou uma década. Você vê, na Síria, o caos da guerra, ele já dura um longo tempo, mas as pessoas tendem a preferir uma ordem, mesmo que não seja a mais justa, a uma vida de permanente instabilidade, né? Então essa é a ideia da ordem. Então, assim, no médio prazo é possível perceber, ou pelo menos pressupor, que uma sociedade vai tentar tender a uma certa ordenação e tentar entender ou procurar essa ordenação na documentação, ou olhar a documentação como uma busca dessa ordenação, ou como propostas diferentes dessa ordenação, ou como sintomas diferentes dessa busca de ordenação, você entende? São olhares ou questões distintas, né? Essa é a ideia da ordenação. A ordenação, ela implica em diferentes formas da sociedade se integrar, ou seja, estabelecer vínculos entre si e com outras sociedades, e o estabelecimento de vínculos implica no estabelecimento de fronteiras,
que são o estabelecimento de papéis ou de funções entre indivíduos, entre grupos, entre crenças, entre faixas etárias, entre tarefas, entre identidades, entre comunidades que vão se rearticulando, tanto entre, eu penso muito no sentido de comunidades, né? Tanto em comunidades menores, uma família, e aí depende do tipo de comunidade, famílias nucleares, famílias ampliadas, até um conjunto maior que seria uma comunidade política, no sentido aristotélico, né, que define, né, que é autárquica, no sentido de definir as decisões ali dentro, né? A gente decide o que, como uma torcida organizada, né? A gente decide o que a gente vai fazer, mano, né? A gente é antifascista, né? Até uma comunidade política maior que elege os seus representantes, por exemplo, como numa polis, o conjunto dos cidadãos que decide como a polis vai agir, e aí como essa comunidade política se relaciona com outras comunidades políticas, e aí as fronteiras entre essas comunidades políticas. Então, tanto fronteiras internas, as comunidades, como fronteiras externas. Pensar a fronteira como algo fluido, né? Como essa interface entre, que pode ser tanto de um indivíduo para outro indivíduo, né? Como de grupos para outros grupos. Que não é uma ideia só minha. Uhum. E daí, ordem no seu sentido, a sociedade tem uma ordem ou tem várias ordens? A ordem é uma categoria que abrange diferentes estruturas, né, ou formas de integração social e gestão dos conflitos? Ou existem diferentes ordens, tem choques entre essas ordens? Como que você pensa isso? Eu acho que ela tende a ter uma ordem dominante. Ela tende a ter uma ordem dominante, hegemônica, eu diria, para usar um conceito gramsciano, né? As sociedades que são mais estáveis, onde a ordem hegemônica é mais forte, as sociedades em que a ordem é discutida com mais frequência, né? Ela não é necessariamente única, e ela pode variar em graus dentro de uma mesma sociedade. Você pode ter uma ordem geral, digamos, legal, mas que varia dentro de grupos, por exemplo, dentro de famílias ou nas relações interpessoais. Nós não somos robôs, que sigamos automaticamente uma programação. Uma ordem não é uma programação, nem é necessariamente, muito pelo contrário, consensual, né? Toda ordem ela gera uma reação a ela, né? Gera os insatisfeitos à ordem, gera os marginalizados, gera os prejudicados à ordem, gera uma reação à ordem, né? Pode gerar a subversão à ordem, gera os que são fora da ordem, gera os fora da lei, né? Assim, as sociedades, pelo menos as históricas, têm sempre os seus fora da lei, né? Como você citou, acho que foi antes de você começar a gravar, né? Gilgamesh e Enkidu, né? Enkidu é o fora da lei, o fora da ordem, a lenda mesopotâmica, é o homem da natureza, né? Que é trazido para a ordem da cidade por meio de uma mulher, né? Que o civiliza, né? Então, a ordem implica também a ordem também implica no seu outro, né? Que é no estar fora da ordem. A ordem naturalmente cria o seu outro, né? Ela necessariamente cria o fora da ordem. Uhum. Não há como você criar a ordem sem você produzir o fora dela, o seu outro, o seu negativo. Como produto da própria ordem. E daí,
você usa, né, essas categorias para pensar o próprio Império Romano, né, o que está indicado naquele ensaio e se desenvolve no livro, né, no História Antiga que saiu lá pela Contexto. Em grande medida, né, você tem um modelo muito bem arranjado, né, muito bem bolado de como pensar o Império Romano nos termos de uma ordem social específica que vai incorporando outras ordens e rearranjando as fronteiras. E parece que, em grande medida, o segredo para o fim do Império Romano, né, para a enorme questão do fim do Império Romano, é o aprofundamento do abismo entre ricos e pobres, né, essa fronteira. Né? Então, daí eu queria te perguntar, o que explica o sucesso e o fracasso do Império Romano? Como você tem pensado isso hoje? Né? Se a desigualdade está na chave do fim, o que explicou também a manutenção? Foi a própria desigualdade, mas ela tem um limite? Eu acho, é uma pergunta muito difícil de fazer. Eu acho que ela tem sido feita nos últimos milênios, né? Eu não sei se foi um sucesso, porque muita gente morreu crucificada, queimada e torturada no meio do caminho. Essa noção de sucesso é um pouco relativa, você teria que perguntar, porque os instrumentos de tortura eram um pouco bravos ali, sabe? Morrer na cruz demora uns 3 ou 4 dias de sofrimento, sabe? E os cristãos que foram torturados também sofreram um bocado com a tortura. Teve várias revoltas e tentativas de usurpação, várias guerras. E o Império caiu também pela incapacidade de assimilar processos migratórios externos, de assimilar populações que vinham do Oriente no seu interior, não foi só por questões internas, né? Mas o Império também ele foi bastante maleável em termos de distribuição de riquezas, eu diria assim, de se reinventar ao longo do tempo. O Império do século IV não é o Império do século I, embora mantenha o mesmo nome. O Império do século IV é um império cada vez mais ligado a uma igreja, né? É um império ligado, não é mais o império de um imperador filho de Deus, mas de um imperador que é ligado a uma igreja cristã que é a mãe dos pobres, que distribui riqueza para os miseráveis, né? que cria um outro sistema, uma outra relação entre ricos e pobres. O Império vai se reinventando aos poucos, mas também vai se desmontando, né? Ele começa a se desmontar no século III, como estrutura política, né? Então ele não é assim, a gente tem a ilusão de que o Império durou muito. Eu não reli meu livro, eu provavelmente, se tivesse mais uns 40 anos de vida, eu desmontaria ele. A minha ambição é escrever um anti-história antiga, né? É uma brincadeira, deixa ele lá, tá bom assim. Mas não é o Império que sobrevive, como qualquer entidade histórica, ele se transforma, né? Se você pensar, né, quantos séculos tem o Brasil? Me responde você, aí eu fazendo o papel de entrevista. Fábio Morales, quantos séculos tem o Brasil? A narrativa oficial, 5. Mas o que era o Brasil há 5 séculos atrás? Era uma tripa. Uhum. Nem era uma tripa porque não era contínua, não é? Então, se a gente está falando da mesma coisa? Não. Não. Então, o Império Romano é a mesma coisa. Uhum. Entende? A gente não está falando da mesma coisa. Quando a gente fala de continuidade, é a continuidade formal, mas não é a continuidade concreta e material. Ela é aparente. Entende? É um efeito retrospectivo. Mas como dizer que agora me foge o nome, né? Sempre foge o nome quando a gente quer falar
do grande inventor da antiguidade tardia, O Peter Brown. Peter Brown, né? Um romano que tivesse adormecido no século II e acordasse no século IV, ia se achar num mundo completamente diferente. Ia dizer, ué, o que aconteceu? Estou em outro planeta. Isso não é o Império Romano. Uhum. É? Então, assim, para nós parece a mesma coisa. O romano não pareceria. Então, Entende? nesse sentido, a ordem romana está sempre em crise? Está sempre em transformação. E nós estamos sempre em crise. Uhum. Porque crise é transformação. Né? A crise é o julgamento da história, né? É o ponto de transformação. Uhum. Né? Isso já dizia Heráclito, né? O homem que atravessa o rio 2 vezes nem é o mesmo homem, nem é o mesmo rio. Norberto, e daí dentro disso, e também para concluir, né, como você vê esses diálogos com a história global, né, que a gente tem tentado elaborar também? Você, em grande medida, é um pioneiro, né, de estar dialogando com as teorias da globalização e da integração e das fronteiras. Como que você vê o possível futuro, né, da interação entre história antiga e história global? Né, o Mediterrâneo é a forma para se pensar uma microglobalização na antiguidade como você pensava antes, ou é a integração com as outras regiões, ou é aprofundar ainda essas histórias intra-mediterrânicas? Como que você vê os futuros da disciplina também? Eu acho assim, eu acho que a história global é uma história de ponta. Eu não sei se ela é replicável em todo o país, mas é importante que a gente tenha centros de excelência que pensem a história global no Brasil. Sabe? Eu acho fundamental. Acho o trabalho que vocês fazem aí em Florianópolis muito importante. Acho que outros centros do Brasil devem se abrir para isso e abrir um diálogo para a história global. Eu tenho pensado muito sobre o termo microglobalização e sobre o uso desse anacronismo consciente no uso na interpretação do passado. Eu acho que o uso do anacronismo é válido, porque é uma ideia da Nicole Lorraud, né? É uma questão do presente, né? Mas a globalização atual tem características que os processos de integração na antiguidade não tinham. A primeira característica é o fato da globalização atual ser realmente global, a pegar o mundo todo, né? Não deixar nenhum espaço de lado e antiga não. E eu tendo hoje em dia a pensar não mais do Mediterrâneo como uma unidade, sabe, Fábio? É uma ideia que me veio do Brodel, depois do Horden e Purcell, depois querendo do Brodel, Horden e Purcell se centram muito no mar. E eu tenho pensado mais na bacia do Mediterrâneo do que propriamente no mar mesmo. O mar é interessante para pensar conectividade, sabe, a rapidez das comunicações. Mas quando você vai para a bacia e pensa as terras, não é tanto a homogeneidade do mar que se ressalta, quanto a diversidade das terras. E essa diversidade, ela é interessante. E daí o paralelo com a globalização ele fica mais rico, porque a globalização também é baseada na diversidade, né? Então a globalização ela é baseada na velocidade da conexão, mas também, sobretudo, na diversidade de recursos ao redor do globo, né? Então é nisso que eu tenho pensado, não só na homogeneização que a globalização permite e na velocidade da comunicação e dos transportes, mas na diversidade da qual ela depende.
Porque ela depende da diversidade, de coisas diferentes serem produzidas em lugares diferentes. Porque se todo mundo produzir a mesma coisa, ela não funciona. É como o Brasil e Estados Unidos, ambos produzindo os mesmos produtos. Isso entra em choque. Ela só funciona quando há diferenças, não quando há semelhanças em coisas produzidas. Isso não está no meu livro. É isso que eu estou pensando agora. Explorar as diferenças, entende? E repensar a ideia de globalização como homogeneização. Repensá-la mais pelo lado da heterogeneização e a exploração da heterogeneidade nos processos de integração. Tá? Porque aí dá para juntar com a ideia de sistema mundo. Uhum. É um caminho possível também a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Né? Isso, exatamente. Sem voltar a Trotsky, mas quem sabe, né? Legal, Norberto. Então a gente já levantou uma série de tópicos, mas tem um monte de outras coisas que eu gostaria de discutir. A gente continua conversando também, inclusive depois dessa gravação, se você aguentar aí. Né? Mas queria agradecer em nome do Mitra também, né? Essa honra que você deu para a gente abrir. E a nossa ideia é fazendo entrevistas, fazendo, né, discussões para incorporar criticamente abordagens da história global na história antiga e repensar também a história antiga a partir disso. Então, te agradeço muitíssimo. Foi um imenso prazer, Fábio. Me fez pensar que a pandemia estava cheio de mofo no cérebro, tomando cândida para ver se tirava o mofo, mas a cândida desce, não sobe, não adianta. Foi ótimo, obrigado, viu? Foi um prazer para todos. Beleza. Obrigado.